Novamente aqui no VacCast, né? VacCast sempre levando informação, levando... É uma revista, na verdade é uma revista, né? Aquela revista que, quando você abre uma revista, ela tem uma série de informações. Né? No nosso caso, era uma revista específica de uma coisa. Então, traz instrução, traz divertimento, traz informação, sempre do modo lúdico, do modo gostoso de falar. E nós sempre temos o prazer aqui de trazer pessoas que nós gostamos, pessoas que têm muita coisa para falar. Né? E eu sempre aqui, com a minha parceirona aqui, né, André? Só comparsa, fazer uns papear, né? Comparsa foi lá de minha terra, lá de Ribeirão Preto. Esse comparsa. Eu lembrei que o senhor fala comparsa. Comparsa, fala tudo essa coisa. Até quando eu falo tem um programa que eu falo de colchão, é duro falar colchão, eu só sempre falo colchão. Colchão. Coxa grande, não, perna grossa, esse negócio todo, mas não sai, gente, não tem jeito, isso, né? E hoje nós temos, olha, repara, nós estamos até com um sorriso. Olha. Estamos com um sorriso aqui nos lábios, tudo. Nós vamos falar com muita coisa relacionada com uma dentição perfeita. E a saúde, né? Já ouviu falar que a saúde começa pela boca? Eu já ouvi falar. Muita gente se queima pela boca também, né? E o peixe morre pela boca. O que peixe? Não tem nada a ver. Vamos trazer um pescador aqui. É que eu liguei, olha onde o cérebro foi. É esse, meu Deus o peixe morre pela boca. Peixe, esse negócio, né? Então, quem que nós vamos trazer hoje? Uma pessoa sensacional. Legal. Ai, que legal. Para falar sobre saúde bucal, nada melhor que um neurocirurgião, não, como chama? Neurocirurgião, vou falar de boca. Meu Deus do céu. O Bruno. Não tem para falar de dentro, nós vamos falar de dentro. Ai, meu Deus. Cérebro, nós vamos trazer um dentista. Isso. Ai, a gente, eu não consegui. Cirurgião dentista, olha só, travou minha língua aqui. Cirurgião dentista, ele é vice-presidente da New Dental Care. Eu quero saber de tudo. Olha, a primeira vez que travou mais a minha língua para falar, né? Será por causa da boca? Saúde bucal? Eu tô um pouco nervosa. Será que eu faço coisa certa? Não faço? Não olha para mim, não, porque é coisa sua aqui. Doutor Fábio, que prazer tê-lo aqui. Nossa, eu fiquei um pouco nervosa, porque será que eu tô fazendo coisa certa na boca? A gente vai conversar, né? Será que é saúde? É sócio fundador da New Dental Care. New Dental Care. Nossa, que bacana. Nossa, é uma... Dental de dente quer essa saúde, né? Então, bacana. Mas eu queria saber o que é isso daqui, qual a finalidade, por que ele criou isso. Né, doutor? Prazer, obrigado pela sua presença aqui. O prazer é todo meu. Boa Sejam bem-vindos. Para mim é uma alegria muito grande estar presente, fazer esse bate-papo. Falar com o dentista, que ele já vem com um sorriso assim. Com certeza. E realmente o sorriso é o espelho da alma, né? Sim. Na verdade, a gente consegue expressar muitas coisas. E estar junto a vocês é uma alegria. Parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem. Obrigada. E poder falar um pouquinho sobre a New Dental Care. O que é a New Dental Care? New Dental Care, ela é uma indústria brasileira, 100% brasileira. A fábrica fica dentro da USP de Ribeirão Preto. Eu nasci em Ribeirão Preto. Que ótimo. Eu sou de Dracena. Então pouco mais pra frente. Pertinho. Então o R dele Vocês falam bem. Porteira, né, doutor? Porteira, carne, bactéria, árvore. Fazemos isso sim. E lá existe um parque de inovação chamado Supera Park, que é onde são criadas as startups de inovação. Então, na verdade, é uma empresa que surgiu para trazer novas opções nessa linha de produtos de higiene oral. Pasta de dente, bochecho, pasta de dente em formato sólido, fio dental, escova, enfim. Trazer um pouco de informação, já que a gente sabe que existem as bactérias bucais, claro, e os cuidados são individualizados. Então, muitas vezes a pessoa pensa que, poxa, será que pasta de dente é tudo igual? Será que bochecho é tudo igual? Pode dividir, né, escova de dente? Pode dividir escova de dente, enfim. A ideia foi realmente entrar trazendo produtos de alta tecnologia, produtos que possam realmente trazer resultados para as pessoas do dia a dia. Acho que o interessante é isso. Mas vamos ver o diferencial vamos começar. Qual é o diferencial? Vamos falar de todo, mas o diferencial de escova de dente. Olha, existe uma série de detalhes em relação à escova de dente. Tem centenas de tipos, né? Como é que eu escolho? E essa que é uma grande dificuldade. Eu acho que quando nós entramos, muitas vezes, num supermercado, numa farmácia, são tantas opções que nós, consumidores comuns, ou os consumidores comuns, ficam na dúvida. Porque às vezes são tantas sofisticações, né? Cerda assim, pra cá, pra lá. Tamanho. Do Batman, tamanho. Cores. Exato. Existem algumas regras básicas que funcionam bem no dia a dia. Primeiro, o ideal é que sejam sempre cerdas macias. Então existem macias são as ideais. Para a grande maioria da população, cerdas macias. Então evitar
cerdas duras, que dão a impressão que elas estão limpando mais, mas elas estão, além de limpando, desgastando estrutura dental, porque elas geram muito atrito. Aquele que escova com uma força. Com muita força, às vezes com aquele movimento, né? Eu acho que prejudica muito a gengiva, né? Porque um dia eu comprei na praia uma escova que tinha 100, eu falei, vou comprar qualquer uma. Saiu sangue. De aço inox, né? Saiu sangue. Eu nunca tinha saído sangue da gengiva. Nossa, depois eu não conseguia nem comer. Perfeito. E muitas vezes as pessoas começam, às vezes, a ter alguma sensibilidade. Olha, eu vou tomar aqui um sorvete, vou tomar um suco e bate aquela sensibilidade. Fala assim, poxa, mas será que eu tô com cárie? Será que eu não tô com saúde? E muitas vezes está sendo esse atrito. Por exemplo, o canino é o dente da esquina, não é? Ele fica aqui no cantinho. Para quem é destro... Vampirinho? Vampirinho. É o dente do vampiro. Vampirinho. Vampirinho. E normalmente quem é destro tende a desgastar mais o canino do lado esquerdo. Porque imagina que ele é um movimento e quem é canhoto mais o canino do lado direito. Então, o uso de uma escova macia, deixando as escovas mais duras quando forem prescritas por um dentista, porque existem casos em que é importante usar uma escova mais dura, e o contrário é verdadeiro, existem escovas extra macias, para aqueles casos onde muitas vezes a gengiva está sangrante, ou a pessoa fez um procedimento cirúrgico e ele precisa de uma cerda mais delicada. Como regra geral, o ideal seria dar preferência a escovas com cerdas retas, porque ela tem uma limpeza um pouco mais homogênea. Como a Andréa chamou a atenção, o tamanho da cabeça da escova é importante. Então, muitas vezes, uma pessoa pequena comprar uma cabeça muito grande, ela acaba machucando a gengiva. Boca pequena, né? Não alcança. Até não... Enceradeira, né? Exatamente, enceradeira. Assim. Então, em linhas gerais, se você for por esse caminho, uma escova macia, cerdas retas, uma cabeça de tamanho médio ou compatível com o seu padrão bucal, vai estar num ambiente tranquilo. Deixando aquelas grandes variações... A sua empresa produz? Produz também. Existe algumas características da empresa da gente que estão ligadas muito à sustentabilidade. Então, as escovas de dente da gente utilizam o cabo de bambu. Então, a gente não utiliza plástico na confecção das escovas. Alguma razão? Devido à falta de reciclagem de material no meio odontológico. No Brasil, a gente tem em torno de 7,4%, 7,6% de lixo reciclado. Então, se nós pensarmos em número, por exemplo, tubos de pasta de dente são quase 2 bilhões por ano. Nossa! Se eu tenho 2 bilhões, 1,84 bilhão. Se a gente imagina que só 7% vai ser reciclado, é gerado uma grande quantidade de material, né, enfim, que vai precisar ser reciclado, ou a própria natureza vai sofrer com isso. Então, o fato de utilizar o bambu e cerdas biodegradáveis é justamente poder ter... cerdas também são biodegradáveis? Também são biodegradáveis, Nossa, exato, para poder diminuir esse tempo. Então, foi esse o motivo, né? Os produtos também... Sou sincero, eu nunca ouvi falar de uma escova desse tipo, assim. Nunca. Tirando a sua agora, mas nunca... É claro que eu compraria uma escova dessas, se eu souber. É fantástica. Outra coisa que eu fico com dúvida na hora de comprar, que estava até vendo aqui, se eu achava até o nome, doutor, que é a escova que tem acho que é plástico dos lados, que parece as cerdas, mas aí tem as cerdas e tem três cerdinhas de plástico. É necessário? Existem algumas escovas que são bem específicas, André. Por exemplo, a pessoa que está usando aparelho ortodôntico fixo, sabe aquele aparelhinho que pode ser de metal ou pode ser de cerâmica, ele fica com uma saliência no dente. Então, existem algumas escovas que têm um formato como se ela fosse em U, onde a ideia é que essa diferença de altura das cerdas possa limpar o dente e o aparelho ortodôntico ao mesmo tempo. Então, talvez seja esse tipo de escova que você esteja se referindo. Assim como existem algumas escovas que têm as últimas cerdas mais altas, para aqueles pacientes que têm dificuldade de limpar o último dente. Então, tem algumas características que seria muito interessante o dentista olhar. Existe uma coisa extremamente simples, que é um corante que nós podemos utilizar na cadeira odontológica, que coloca o pé do paciente, olha, escova seus dentes, como você faz? Não faz nem mais nem menos, escova e senta aqui na cadeira. Ele senta, a gente dá uma pastilhinha ou pinga umas gotas, pede para ele espalhar e só vai pintar onde tiver placa bacteriana. Eu já fiz isso. Isso é bacana. Você sabe onde é que eu fiz isso, doutor? Eu fui gravar uma vez uma matérias foi com a Ana Hickman.
No programa da Ana Hickman, Tudo é Possível. Então nós íamos falar sobre beijo. Então eu fui em baladas, em várias baladas, né? Balada eu ficava a noite toda na balada, então aproveitadinha, isso, né? Ficava lá e a gente pegava assim, olha aqui, não sei como eu não apanhei lá. Pegamos um casal se beijando. Então eu chegava, parava, dá licença, o pessoal leva aquela cara de susto. Falava, você está beijando, você conhece, deles minha esposa, meu namorado, sabe? Você conhece a boca de quem está beijando? O pessoal falava assim, conhecer a boca? Fica bem, então vamos, aí dá uma pastilha dessa. Bacana. Aí a pessoa pegava, mastigava, aí dá um sorriso para ela. Nossa, nós separamos muito casal. Separamos muito casal. Seu nojento, você não escova o dente, não sei o quê. Não sei que o que, legal, hein, doutora, essa matéria? Legal, né? E depois a gente dava um kit, né, das aí, que o pessoal ia lá e escovava o dente. Só que a gente falava que isso, escova que sai tudo no dente. Só que a gente não falava que não saía na língua. A língua ficava roxa, Ninguém escova o dente. Embora da balada, da balada. Aquela língua preta, ninguém queria beijar aquilo lá. Mas é bem interessante para criança, né, para mostrar, né? Também, justamente, porque muitas vezes é interessante, é uma coisa que não se enxerga, então quando você faz cora, né, a placa bacteriana, é interessante, porque o dentista ele pode olhar e falar assim, olha, sua higienização tá boa, tá ruim ou tá péssima. E a gente consegue fazer alguns retoques. Então, para aqueles casos que às vezes o paciente, por exemplo, ele está higienizando bem a região anterior, mas não a posterior, às vezes a gente muda a geometria da escova para que ele tenha uma qualidade melhor de higienização de um lado ou de outro. E vocês fabricam de vários tipos de geometria, de vários tipos? Isso, existe. Vários tipos de geometria existem. E como é que também. eu sei qual é melhor para mim? Tem que ir no dentista? O ideal seria isso. Existe um tamanho padrão, de novo, né, que seria aquele que é recomendado para a grande maioria das pessoas. Mas a gente sempre entende que, se nós pensarmos o dentista, o que efetivamente ele pode fazer para evitar doenças bucais é a prevenção. Sim. É claro que, graças a Deus, a gente tem uma das melhores odontologias do mundo na questão do tratamento. Que bárbaro. Mas, ao mesmo tempo, se ele realmente gastar algum tempo para fazer um diagnóstico adequado, vou dar um exemplo que eu acho que é muito interessante. Por exemplo, as pastas de dente no Brasil, elas não precisam trazer o índice de abrasividade. Quanto abrasiva ela é, quanto abrasiva ela não é. Isso é um dado importante. Por quê? Porque existem pessoas que precisam de um pouco mais de abrasividade para poder limpar de maneira adequada. O contrário é verdadeiro. É característica da pessoa? Característica da pessoa, característica do tipo de placa bacteriana que ela tem. E eu faço uma comparação que às vezes é fácil de entender, que é mais ou menos o seguinte. Imagina que você está lavando louça em casa e eu falo assim, poxa, o que eu vou utilizar aqui? Se eu pegar sapólio radium, que eu nem sei se existe mais ou não, com bombril, eu vou limpar muito bem, mas eu vou arranhar aquela superfície. Então eu aumento a abrasividade, eu limpo muito, mas eu posso gerar danos colaterais. Uma agressividade, né? Uma agressividade. Então existe um índice que é chamado de RDA, que seria o ideal para cada paciente. Então isso é uma classificação que ele vai de 0 a 250. Então na média, você olha para um paciente que higieniza bem, você fala assim, olha, você deve ter esse tipo de abrasivo na sua pasta de dente. Se é um paciente... escrito no rótulo? Esse é um problema. No caso da New Dental Care, todos os produtos têm um índice de abrasividade, mas nem todas as empresas, mas seria interessante olhar, por exemplo, o carvão ativado, que esteve muito em moda, né? E ainda está, muita gente que utiliza, gosta, as pessoas dizem que realmente ele clareia os dentes, é por um efeito abrasivo. Então... Ele desgasta. Ele desgasta. Ele tem uma abrasividade maior. Isso é ruim, né? Que perde o cálcio. Exato. Existindo o bom senso, não tem um problema. Qual que é o grande problema? Muitas vezes a pessoa pega uma escova dura, junto com um creme muito abrasivo, com uma força excessiva, e vai, além de limpar, realmente quase vai... um polimento a força um não diz. Até fazendo um parênteses, é engraçado, às vezes quando a gente tem entrevista aqui, vem na minha mente. A Sofia, quando eu tenho uma filhinha, tem 10 anos. E aí, fiquei preocupada, eu falei assim, será que é cálcio? O dente dela, quase todos, ficava com branquinho. Aí fui ver, aí eu fui em vários, né, dentistas e tal, e ele falou assim, não, quando ela era pequena, ela, antes até dos dentes nascerem, ou quando você estava escovando, pôs muita pasta de dente, e aí prejudicou a dentação. Eu falei, gente, nunca soube disso. E aí todos os dentes que nascem, já nascem com coisa branca. E né, olha...
Isso é interessante. Tem até uma classificação que chama LNC, que é lesão não cariosa, que é quando você tem um certo nível de descalcificação por causas variáveis. Uma pode ser por excesso de flúor, mas também pode ser por falta de flúor. Muitas vezes pode ser por algum trauma. Mesma característica de... Mesma característica da cárie sem cavitação, ou seja, não tem um buraquinho. Você olha por dentro, é mais ou menos como se ele tivesse oco por dentro. Bactéria que faz? Às vezes pode ser na formação do dente e ele fica muito mais suscetível à bactéria. Então essa criança, no caso sua filha, isso é totalmente tratável. Então a gente faz o contrário do clareamento. Então as pessoas conhecem bastante o clareamento, que é basicamente você vai, o dentista usa um produto que ele vai, na verdade, gerar uma descalcificação. Né? Ele vai poder eliminar ali os pigmentos através de uma descalcificação. Existem hoje, a gente chama de agente infiltrante, que a gente faz o contrário. A gente joga o cálcio para dentro. Então, assim, é sem anestesia, é um gel tópico, não dói, odontopediatras fazem, clínicos gerais fazem, para justamente evitar que isso, pela ação bacteriana, não vire uma cárie. E os dentes ficam mais frágeis, então, por causa Isso chama lesão de mancha branca, é uma das classificações, e é como se fosse uma descalcificação. E tem tratamento para isso? Tem tratamento indolor, simples de fazer no consultório. Nossa, então, eu fiquei muito feliz por saber, né? Muitas mães não sabem, né? Já falta de cálcio, falta não sei o quê, comeu muito queijo, não sei o quê. E aí, como assim? 1 dente, 2 dentes, 3 dentes, tudo branco, e até os que não iam nascer, já nascia com um negócio branco, falei, tem alguma coisa errada. Eu só descobri agora. Não, a gente liga a televisão, que é interessante, né? Que o senhor falou. A gente liga a televisão, a gente vê aquela pessoa pegando a pasta, pegando a escova, aí põe pasta que você nem vê escova, né? Isso. Você vê, põe uma quantidade, acho que usa meia bisnaga para cada escova. Isso. O leigo está olhando isso, né? O leigo tá vendo isso daqui, então ele pega e... Acho que é essa quantidade que eu tenho que usar. Exato. Né? Qual é a quantidade certa para usar? Tamanho de uma ervilha. Que seria 1 grama. Então, um adulto, tamanho... Ele bota um caminhão de ervilha. Ele coloca de ervilha, um negócio. uma fila de ervilhas. Mas o ideal é o tamanho de uma ervilha e, na criança, o tamanho de um grão de arroz. Grão de arroz. Só pra gente ter um parâmetro. Olha a diferença que o pessoal coloca. O pessoal parece que quanto mais pasta, melhor vai escovar, né? Ele pode dar essa ideia, né, pra televisão. E eu acho que talvez isso que aconteceu, que também prejudicou a dentação da minha filha, né? Pode ter sido. Existe também muito, André, o chamado de cárie de mamadeira. É muito comum, às vezes, a criança, quando ela sai da amamentação e entra, né, pra mamadeira, dá mamadeira noturna. Às vezes, muitas vezes, a mãe dá a mamadeira noturna com açúcar, que ainda é pior, mas mesmo sem açúcar, e a criança vai tomar e ela vai manter aquele meio assim, totalmente propício para o desenvolvimento de uma descalcificação. Então, a lesão primeira, ela vem na forma de mancha branca. Então, também as mães que estão nos assistindo, que estejam nesse caso, o alerta. É muito importante que a mamadeira noturna, ela é crítica. Então, terminou, claro que vai dar comida para a criança, mas fazer uma higienização, a depender da idade, com uma gaze, ou se a criança já consegue fazer. Como é que faz uma higienização de bebê, por exemplo, que não tem dente? Que se faz, tem que fazer higienização, Tem que fazer. Né? Tem que fazer. O ideal pode ser com a gaze umedecida, por exemplo, em soro fisiológico. O algodão, desde que ele não esfiape, né? Muito que às vezes ele pode deixar alguns resquícios. De algodão. Exato, pode fazer. Tá, muitas vezes os primeiros dentezinhos que nascem são os da frente, então muitas vezes ali com um haste, né, de algodão, fazendo uma limpeza, é importante. Porque às vezes a gente vai no dentista, faz lá, tira a cárie, eu vi isso aqui, não tem essas consultorias, né? E até no começo que a gente apresentou o senhor, eu até gaguejei, porque quando a gente fala de cirurgias, eu lembro muito de neurocirurgião. E o senhor é cirurgião dentista, né? E qual que é a diferença de ir num cirurgião dentista para um dentista normal? Ou todos são, não sei. Todos são. Na verdade, a nomenclatura é cirurgião dentista, então a gente é formado como cirurgião dentista ou odontólogo, que seria um sinônimo também viável. Normalmente, os dentistas atualmente tendem a gostar mais de uma especialidade ou de outra. Então, aqueles que realmente fazem mais cirurgias, aí você pode ter um implantodontista ou um cirurgião bucomaxilofacial, que é o que trabalha em trauma de face, ou cirurgia ortognática, mas o nome e a profissão não são dos melhores, né? Ninguém ama ir ao dentista, apesar da importância. Nossa, quando eu era pequeno, aquele barulhinho
isso, nossa, piava até a alma que eles faziam. Doutor, e a bichectomia? Bichectomia é ruim, né? Então, ou é bom? não, eu acho assim, a bichectomia, ela é um procedimento, quando bem indicado, excelente. Porque a gente tem alguns pacientes que às vezes têm um excesso de gordura na região da bochecha que começa a trazer alguns problemas. Um deles é ao fechar, morder a bochecha pelo lado de dentro. Nossa, eu mordo muito a parte interna. Exato. Aqui. Então, vira até um vício. Isso, morder. Isso. E como se fosse unha, esse negócio eu mordo aqui. Morde, fica ali. Fala sempre uma fibrose ali, uma bolinha, exato. Isso. Então, às vezes, muitas então, eu vezes... não sou o único, pensei que era o único. Exato. Aqui. Então, às vezes acontece isso e tem pessoas que às vezes sangram, às vezes machuca. Um trauma recorrente nunca é bom, porque pode desenvolver algum tipo de patologia na região. Então, esses casos têm uma boa indicação. Muitas vezes, quando ela é uma indicação exclusivamente estética, né, para poder melhorar o perfil dentro dos padrões. Já me atuais. indicaram, porque eu tenho, né, além de estar acima do peso, já me indicaram. Mas acho que me fala que no futuro você vai se arrepender de ter feito isso, né? Esse é um... Que cai, né? Esse é um problema. Ela tá aí por alguma função, né? Então eu acho assim, que desde que a pessoa entenda bem, faça um bom diagnóstico com fotografia, tira parcialmente. Outra coisa importante, André, que eu tenho visto muito é a assimetria. Porque assim, o cirurgião ele tem que ser muito hábil no sentido de fazer os dois lados de maneira idêntica. Nós não somos simétricos, né? Não somos. Não somos simétricos. Exato. Nós não somos. Então pode acontecer isso, a pessoa faz a cirurgia, passa, aí vai ter um tempo de recuperação, alguns meses, quando volta, às vezes o rosto não está totalmente simétrico. Eu vou contar uma coisa pro senhor, que eu sou assessora do Dr. Roberto há quase 10 anos, né? E ele me convidou para fazer esse projeto, eu fiquei muito feliz. E aí eu comecei a me ver na televisão. E aí eu descobri que eu não tenho queixo. E aí eu falei, nossa, imagina, né? Uma coisa do queixo. Você tem queixo. Aí só não parece, né? Mas... Né, Ale? Nossa. Aí eu falou de assimetria, né? E aí eu vou falar a doida, né? A doida da coisa. Eu falei assim, eu fiquei imaginando, essa coisa de não ter muito queixo ou de dormir com boca aberta, prejudica também alguma coisa? Porque tem aquele ranger os dentes, né? O que tem a ver com o queixo? Não sei o que você falou, André, viaja, né? Mas a gente tem tanta dúvida, né, Ale? Não, mas eu acho que é muito interessante isso. Eu sempre penso, André, assim, de uma maneira geral, em causa e efeito. Acho que é muito importante. Então, muitas vezes a pessoa tem... Eu também tenho falta-queixo. A gente chama de classe 2. Classe 1 é quem tem o queixo dentro dos padrões ocidentais. O classe 3 é o goleiro Cássio do Corinthians. Nossa. Certo? É um classe 3 clássico. Esse é classe 3 extremo. Extremo, né? exatamente. E classe 2, o Noel Rosa. Eu tô quase o Noel, eu acho. Então, o que a gente faz muitas vezes assim, a gente olha a dentição para ver se isso tá trazendo algum problema para a dentição. Porque você pode muitas vezes ter o queixinho um pouquinho mais para dentro, porém a sua mordida, sua dentição tá bem, não tá causando nenhum efeito colateral. Você pode conviver com isso tranquilamente, sem precisar mexer. Se por outro lado, olha, os dentes não estão engrenando bem, ou tá gerando aí um bruxismo, como você falou. Uma apneia. Aí você pode já começar, poxa, preciso do uso de um aparelho ortodôntico. Que, por exemplo, olhando pro seu rosto, é um rosto simétrico. Com certeza você não é uma pessoa cirúrgica. Por exemplo, o seu caso não é um caso... Ai, que bom, gente. Eu vou ficar feliz, então. Então, que pode ver isso. E aí avaliar o que é que está causando, por exemplo, essa apneia. Eu tô. Exatamente. Como que é, se é questão muscular, se é... Enfim, aí fazer uma análise. Porque a apneia, o queixo tem... O dente tem que ficar um pouquinho mais pra frente, né? E quando a gente fica assim, aí fecha e aí tem a apneia à noite também, né? Pode ser. Também, e tem a ver bastante com musculatura, também a musculatura do céu da boca, né? O que é chamado de palato mole, ver como é que estão essas vias aéreas. Muitas vezes tem as pessoas que têm uma dificuldade de respirar, muitas vezes pelo nariz, acaba respirando pela boca, aí tem o ronco noturno. Então, tem uma série de coisas, né? Imaginar, mas assim, são totalmente tratáveis. Eu não sabia que o queixo tinha a ver com a apneia, mas me veio na cabeça e o senhor tirou essa dúvida. Exato. Que doido. Nossa. Doutor, eu vi outro dia uma coisa que falou assim que é normal uma pessoa babar 6 colheres de chá de baba por noite. É normal isso? Olha, não é normal, pelo menos para quem é casado, acho que não dá para ficar muito tempo. É brincadeira. Mas é assim, durante a noite, a produção de saliva, ela reduz
bastante porque está pouco estimulado, né? As glândulas estão pouco estimuladas. Então existe a produção, mas normalmente não é comum sair, né? Existe a produção. De chá, acho que é um meio exagero, né? Exato. Não mas é todo comum. mundo baba? Todo mundo baba à noite? Eu desconheço, na verdade não sei. Posso até pesquisar para dar uma olhadazinha, mas não é uma coisa comum. Não. Mas a parte de aparelho bucal, ela faria a pessoa salivar mais? Sim. Todos os estímulos levam a salivação maior. Coloquei um aparelho ortodôntico, olha, eu estou utilizando, por exemplo, estou com uma restauração que não está bacana, a minha mordida não está legal, tudo isso leva... Eu particularmente estou com uma salivação agora muito grande, que eu vou falar por quê. Porque eu olho esses produtos aqui, ó, da Bela Paulista, e vem, Ale, é difícil trabalhar assim, entendeu? A salivação que eu falo, aquela Carolina tá... Aliás, doutor, tá a Bela Paulista é nossa parceira, né, Brunão? Olha aqui, ó. Aliás, dá licença. É que a gente sempre fala em todo o programa que a gente tem que prestigiar, tanto aqui no espaço, que é o Estúdio Fortal, que realizou esse nosso, né, projeto de tanto tempo trazer pessoas, né, como esse dentista Fábio, super bacana. Então, obrigada, Bela Paulista. A gente está esperando o pessoal da Bela Paulista aqui para entrevistar, para falar sobre história, tudo. E aí, doutor... Aqui esse podcast pode ir em vários, só que aqui é o nosso, é o podcast. Vai receber uma canequinha nossa, da Rec Brindes. Todo tá sendo disputada aqui essas canecas. E aqui, ó, doutor. Esse daqui também, ó. Um presente pro senhor aqui, ó. Olha, sensacional. Ale, eu vou mandar para ler, tá, Ale? A canequinha vai levar. Shampoo é maravilhoso, doutor. E esse shampoo aqui é interessante, que você gosta de falar em todo o programa, né? Que essa é uma pessoa que ela tem um sonho, né? Que ela faz um produto com uma qualidade muito boa. E o sonho dela, ela fala assim, por que nas comunidades tem que ter um produto de qualidade pior? Então, o que ele faz? Ele fez todo um trabalho com preço bem lá embaixo, viu, que ele faz, que é para ajudar a comunidade. Ele leva um produto com uma qualidade boa e pôs o nome de indústria para a favela. Para a favela, que é um trabalho bonito que eles fazem para a comunidade. Né? Inclusive, quem vende é o pessoal de lá da comunidade. Eles fazem toda a estrutura lá, mas é uma coisa que ele sempre teve o sonho de fazer. É bacana esse sonho. Então, a gente tem muitos parceiros aqui legais. E aí, voltando dessa coisa da salivação, quando a gente vê uma comida, a gente saliva muito. E aí, são duas perguntas que eu acho. Né? É estímulo, né? A gente saliva. Aí, por exemplo, a gente está gravando aqui, ou a pessoa está na rua. O que ela faz se ela não tiver uma escova de dente? Que me falaram que vai faz um bocejo sem água que elimina tipo 80% das chances de ter cárie. É real ou é mito? Porque o doutor fica zoando que eu acredito em muito mito, né, doutor? Não foi. Não. Mas é que a gente zoa e fala, Andréia, você acredita em tudo que você vê. Andréia, mas é mito. Se eu não tiver escova, eu consigo eliminar? Consegue. O ideal seria escova e fio dental, mas todos nós sabemos, né? Na vida real, vida corrida, muitas vezes você não tem tempo. Então, sim, atenua. Então, se você não tiver escova e fio dental, vai lá, faz um bochecho bem vigoroso para tentar eliminar ali aqueles detritos, porque assim, a bactéria se alimenta dos restos alimentares. E o que acontece? Ela transforma isso em ácido, e esse ácido vai trazer o problema para o dente, que é a descalcificação. Então, qual que é o tipo mais crítico, André? É aquela pessoa que come muito o dia todo. Ou então toma cafezinho a cada meia hora. Eu vou embora. Por quê? Porque assim, se a gente imaginar, o ideal seria que a pessoa tivesse 3 picos de acidificação. Então, a pessoa levantou, tomou o café da manhã, comeu o que ela tem que fazer de maneira maravilhosa, quase que de maneira imediata, aqueles detritos passam a ser processados. E eles ficam ali. Então, se você fez isso, mas em seguida fez uma higienização, você vai para o seu trabalho, não vai ter problema nenhum. Meio-dia você almoça, faz o mesmo procedimento e de noite tal. Se eu pulei né, na hora do almoço eu não tenho ali, faz um bochecho, você pode utilizar alimentos naturais, por exemplo, uma maçã. Uma maçã depois do almoço, não sei se combina, mas ela é dura, ela limpa, ela tem um poder de autolimpeza. É que tem essa ideia, né, de que com uma maçã que ela limpa os dentes, é verdade? Exato. Fisicamente, sim, né, ela consegue limpar, assim como a própria língua, a própria bochecha, a própria saliva é responsável pelo processo. Bomba de chocolate não, né? Bomba de chocolate não está nessa lista. Yes. Mas o ideal, inclusive essa é uma área que a gente tem trabalhado, André, voltando a falar um pouquinho da New Dental Care, a gente sentiu essa dificuldade e a gente desenvolveu um tablet
que na verdade ele é um Que legal, produto que a gente chama de 3 em 1. 3 em 1 é o seguinte, você leva ele no bolso, na bolsa, ele é plástico zero, Sim. então ele vem no formato de um tablet. Se você tiver com a escova, você coloca na boca, mastiga 10, 15 segundos para ele poder ali dissolver, você usa a escova e faz uma Eu higienização. nunca vi. Ah, que legal. Como que é? Como, É um... Bom, eu acho que eu posso aproveitar. Eu trouxe um Pode, presentinho para Nossa, vocês. obrigado. Aqui, só Sim. Nossa, puxa vida. doutor, que Ai, legal! Não, gente, além da gente aprender, ter uma aula. Nossa, obrigada. Vou ter tudo que aqui, alimentar. vou ter Gente, tudo aqui. olha aqui. Pronto. Não, então a gente ganhou também, gente. Também, Olha, claro, com o quanta maior prazer do mundo coisa. pra gente. olha, Esse é o obrigada. tablet. Olha, É gente. esse menor que tá na frente do senhor, aqui, a caixinha tá. pequena, quadrada. Nossa, gente, eu Esse vou tá na mão falar. da Eu vou André. guardar 7 chaves lá em casa aqui pra ninguém usar. Geodental, Esse olha, daqui? Esse aí. Então, o que acontece? Esse é uma patente brasileira, então acho que é muito interessante a gente dizer isso. Então, um produto 100% brasileiro. Outro ponto que é bem interessante, a Anvisa, ela classifica os produtos de higiene oral em grau 1 e grau 2. Comprimidinhos. Comprimidinhos. E esses produtos são de grau 2, ou seja, ele tem efetividade para controlar a doença. Então, esse é um ponto importante. Então, esse frasco especificamente, ele tem 30 tablets. Então, ao invés de você andar com pasta de dente, isso, aquilo, você anda com esse tablet. É um chiclete, uma bala? Ele é um formato, ele é como se fosse um comprimido. Então, ao mastigar, você mastiga por 10 a 15 segundos, ele mistura com saliva e gera um pouco de espuma. só, doutor? Sim. Um só. Eu vou experimentar. Porque, Exatamente, né, como eu você- já comia, não tô com escova de dente Exatamente, aqui. não tá aqui. E aí você vai ter duas opções. Você tá sem escova de dente, mas se você tiver acesso, por exemplo, ao banheiro, você pode ir lá, faz exatamente como você fez, pega a água e faz o bochecho, que além desse efeito físico da água, você vai ter um equilíbrio de pH, porque a tendência depois que você come é que o pH fique ácido, então você equilibra o pH e você tem aí antisséptico, todo um processo Mas que vai pode engolir. evitar. E ele é Eu já deglutível, pus na boca. que seria a terceira opção. A terceira opção é que eu não tenho nenhuma coisa nem outra, que é o caso da André agora. Não tá com a escova e também não tenho acesso à água. O que vai fazer? Vai mastigar e vai deglutir. Então E o ele vai gosto é ter essa muito função. gostoso, não é ruim, porque às vezes o bucal, né, fica forte. Eu achei bárbaro, eu vou ter que andar com Legal. isso na bolsa, porque eu indico muitas pessoas em reunião, você vai escovar o hálito, parece que o meu hálito até melhorou, né? Não, eu tenho mau hálito. Ó, corta aí que eu não tenho. Mas, gente, eu vi que o senhor estava ficando um pouco longe, Eu vi de será longe que é aqui. isso? Agora eu vou usar aqui o tablet. E eu, nossa, obrigada. Olha aqui, gente. Já tá com a é família. meu. Com a família Qual a toda. diferença desse mouthwash? Isso, exato. Mouthwash para o enxaguante bucal. O enxaguante bucal. Então, o que acontece é isso. Essa é uma empresa que a gente montou aqui no Brasil. De novo, ela é 100% brasileira, mas já tem um escritório nos Estados Unidos. Então, essa embalagem, de um lado ela está em inglês, do outro lado ela está em português. Então, o enxaguante bucal, que seria o mouthwash, é Enxaguante bucal e- um produto para você fazer bochecho. São os dois enxaguantes bucais. São enxaguantes bucais e o de cá também, 3. Esses Aí, três. o que acontece? Como as situações clínicas são diferentes, então, por exemplo, uma criança é diferente de um paciente adulto, que é diferente de uma paciente que fez implante e assim por diante, cada produto é específico para uma situação clínica. Então, se o dentista fala assim, poxa, a filha da Andréa tá com mancha branca e que tá com tendência de cárie, deveria prescrever um produto que fosse adequado à faixa etária dela, às necessidades. Então, Sim. basicamente, as nossas linhas, elas vão para essas necessidades clínicas. E Por a diferença exemplo, deles, basicamente, qual é? isso, a primeira de cá, a roxinha, que é essa chamada de tecido mole, é para um pós-cirúrgico. Então, a pessoa foi lá e tirou um dente, Sim. por exemplo. Para que cicatrize mais rápido e minimize o risco de infecção, aqui tem extratos naturais, é importante dizer isso, principalmente o extrato de chá verde, o extrato de melaleuca, que são antissépticos naturais, cicatrizantes e anti-inflamatórios naturais, que vão ajudar no processo de cicatrização. Tem ácido hialurônico, que é um Nossa, que bioestimulador de massa. Tem colágeno. clorexidina? Não tem. Não tem. O que acontece? A clorexidina ela é um antisséptico excepcional, como todos nós sabemos, e utilizada pela grande maioria dos dentistas. Mas ela tem alguns efeitos colaterais, como o manchamento dos dentes, ela altera o paladar com o uso
prolongado, tanto que a gente prescreve por um certo período de tempo. E ela é irritante de mucosa. Então, apesar de ser um antisséptico potente, mesmo nas diluições de 0,06 ou 0,12, ela ainda é irritante. Então, o que acontece? A ideia é ter um antisséptico tão potente quanto a clorexidina, sem irritar a mucosa e ter agentes de cicatrização. Tô encantada. Aspergir na escova de dente após o uso? Pode. Uma ótima opção para fazer isso. Quer dizer, diga que é o clorexidina, isso aqui, tudo, mas tem esse problema, né? Que realmente faz. Tem esse produto aqui, fica maravilhoso. Então, você põe um sprayzinho do lado, né? Acaba de escovar, lava. E joga. Nossa, uma opção fantástica. Eu tô encantada com essas linhas, que desde a embalagem parece um produto de cosméticos de alta, assim, de nível assim, AA mesmo. Primeiro que eu já achei super bacana, porque assim, tem aqueles bem coloridão, e assim, eu acho que o detalhe já tá isso. Aí ele não é testado em animais, é vegano. Isso. E assim, eu quero experimentar todos. Não pode experimentar todos de uma vez. E é incrível. E a outra coisa que eu quero fazer um depoimento, que eu acho que é muito importante, que eu tô com um gosto muito bom na boca. Não tô com... Até algumas pastas não deixam um gosto ruim. Eu tô com um gosto muito gostoso na boca com esse... Eu acho que isso é que todo mundo tinha que usar na bolsa. Ah, que legal. É muito um legal. Que a gente gosta, de verdade, doutor. Nossa. Aí assim, eu tô com um gosto meio tipo uma bala gostosa, só que eu higienizei a minha boca. Isso é fantástico. Realmente a proposta é justamente essa, é ter esse efeito. E nós, ocidentais, de uma maneira geral, a gente entende como a limpeza, o produto ele deveria espumar e ter o gosto bom. Então existem alguns produtos que às vezes quando ele não espuma ou quando ele é um pouquinho salgado, por exemplo, a gente normalmente não gosta muito. Então tentamos também equilibrar isso, um bom sabor, um nível de espumância adequado para que pudesse ir de encontro. Você tem os parâmetros, né? Aqueles parâmetros que os detergentes de louça tem que ser grosso, isso tem que ser escuro, aquelas coisas que não tem nada a ver, mas é um parâmetro, né, da pessoa. Isso. É exatamente isso. E a gente tem um farmacêutico bem experiente lá da USP de Ribeirão Preto, que trabalhou muito, ele é um estudioso profundo, né, das plantas, né, medicinais. Então, é uma composição e aí existem pequenas variações. Por exemplo, muitas pessoas fazem implante dentário. Né? O Brasil é o segundo maior país em colocação de implantes. A expectativa esse ano são 3,5 milhões de implantes colocados no Brasil. A gente só perde para os Estados Unidos. Mas pouquíssimas pessoas sabem que o flúor ataca o titânio. Então, teoricamente, um produto de higiene oral com flúor não deveria ser utilizado por pessoas que têm implante dentário. Da mesma forma... Ninguém fala, né, isso? Exato, é uma informação que às vezes passa meio desapercebida, como por exemplo o nível de abrasividade. Como o implante é feito em titânio, uma abrasividade acima de 100, ela risca o titânio. Então você começa a ter uma superfície mais áspera, consequentemente maior adesão. Um bicarbonato, por exemplo, seria acima de 100 essa Seria acima de 100, ele está perto de 250. E a depender da grama, porque muitas pessoas às vezes usam, né? O bicarbonato. Eu, particularmente, eu já usei. Eu já usei para limpar. Certeza disso. Eu já usei o bicarbonato para fazer e deixa branquinho. Tudo que falar na televisão mostrou assim, alguém, o WhatsApp, não sei o quê, vou comprar isso, vai ser. Eu preciso mudar com isso, né? E a pessoa usa, né? Mas não é só André, o pessoal tem essas ideias, né? Eu vou fazer uma branquear os dentes usando bicarbonato. Isso acaba com o dente, não acaba? Acaba. Não, e assim, o uso eventual, André, não tem problema, né? Olha, eu vou fazer uma vez, é véspera de casamento, eu quero agora a pessoa usar de maneira rotineira, vão começar a aparecer sensibilidades com frio ou com calor, começa às vezes uma inflamação também gengival, então o ideal é sempre usar um produto que seja diferenciado. Ô, doutor, eu já escovei até o dente com morango, que me falaram que tem que escovar o dente com morango. Se não melhorar o dente, né? Doutor, pega uma bactéria. Você superou agora. Pega massa o morango. Você vê, até que o senhor acha engraçado, mas foi verdade, né? Se eu contar as coisas que eu faço, o senhor não vai acreditar, dá um livro. E eu já escovei com morango, que falaram assim que... Uma maçã, uma manga, agora morango. Com morango, amassei um monte de morango, não sei nem se eu higienizei direito. Botou leite condensado, foi bastante açúcar. Aí eu escovei e depois comi. Ai, que horror, né? Ai, meu Deus, eu não posso contar essas coisas, depois eu viro bullying. Mas aí eu tô muito acima do peso, graças a Deus eu vou tentar melhorar. Mas me falaram assim, toma limão com água de manhã.
E aí? Purinho. E depois come chocolate o dia inteiro. Mas limão, né? E aí eu comecei a tomar limão e tal. Aí teve uma outra pessoa que falou: olha, toma cuidado com limão. Toma essa água com canudinho. Porque se você tomar o limão todos os dias, teu dente vai começar a quebrar mesmo. O canudinho não vai no dente. Que o canudinho já vai direto e pode ser que não... Outra ponta, você põe direto no dente. Eu peguei o canudinho e falei, nossa, não deixa jogar o limão lá. E aí eu não entendi. Aí falaram assim, se tomar limão, não pode também escovar o dente na hora, porque aí o limão junto escova o dente. É mito? Não. Assim, tem uma coisa importante aí. Primeiro, imaginar que o meio bucal, ele tem que ter um pH neutro. Se a gente pensar assim, um pH ácido, então, por exemplo, uma Coca-Cola, tem um pH bastante ácido, né? Um suco de limão, um suco de laranja, ele vai acidificar o meio. As refeições são ácidas, né? As refeições são ácidas, né? O trabalho da bactéria justamente é gerar ácidos para descalcificar o dente. Então, o que acontece? Em tese, se você tomar essa limonada com o canudinho, ela vai passar pouco tempo em contato com o dente, o que é menos pior. Mas ele deveria ser seguido de uma higienização. O problema é manter esse pH tão baixo. Para você ter uma ideia, né, só para a gente comparar, né, o pH da boca está entre 6,8 a 7,2, né, mais ou menos nessa média aqui. O vômito, desculpe eu usar essa expressão, a gente tem um pH de 2. Ele é extremamente ácido. A Coca-Cola é 2,5. Quase o vômito. É quase o vômito. Uau! O suco de laranja e de limão, ele está em torno de 4. Então, o que acontece? Toda vez que eu acidificar muito esse meio, eu crio um ambiente de descalcificação. Isso deveria ser acompanhado, né, por um equilíbrio. Então, o equilíbrio poderia ser, faz uma higienização, usa, por exemplo, um produto que tenha pH entre 7 e 8, para que você equilibre o meio. Quanto menos tempo esse pH ficar, que é a história de não fazer a higienização. Como o detrito fica ali, por exemplo. Fui dormir, deu preguiça, não vou higienizar. O problema é que aquele detrito fica a noite inteira ali, as bactérias trabalhando a noite inteira, então na noite toda inteira o pH vai se manter mais acidificado. Moral da história, eu posso tomar o limão, Pode independente tomar o limão, do coisinho, só que eu tenho que higienizar. O ideal seria isso. E higieniza logo depois? O ideal seria isso. Logo que pode ser mesmo, também tomar água. Que tem aquelas teorias, que deve estar errado, que você come uma coisa, você tem que esperar 20 minutos até escovar o dente para não descalcificar. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque existe essa... O próprio organismo tem um sistema de equilíbrio que chama desmineralização, remineralização. Então ele vai meio que se autorregular então, durante depois do esse almoço período. não é sair correndo para escovar o dente. Não precisa sair correndo. Idealmente, deveria escovar antes. Né? Parece ser um contrassenso, mas se você tem uma boca totalmente limpa, na hora que você faz a higienização, nunca vai estar totalmente limpa porque ela é contaminada. É muito lógico isso. Faz lógica, exatamente. A minha mãe faz isso. Porque ela tem um câncer e ela sente muita diferença no paladar. Aí ela escova o dente. E aí ela almoça e depois escova o outro dente. Eu falo, mãe, mas você vai escovar o dente? Vai comer? Não vai fazer isso, né? Igual arrumar a cama quando você quase vai dormir, vai arrumar a cama. Mas ela falou, não, um paladar melhora muito com isso, né? E quem toma remédios... Né? Perfeito, é isso. Esse seria o princípio. Igual o senhor fala que tem que entrar no banheiro, lavar a mão, principalmente para homem, né? Lava a mão antes de entrou no banheiro. Faz as suas necessidades. Pega a ferramenta lá. Pega a ferramenta mais limpinha. Porque a ferramenta tá limpa, né? Com a mão suja. É o mesmo raciocínio. Nossa, quanta coisa, né? Você falou que tem linha escova de dentes também. Também. Eu não trouxe para vocês, mas... Nossa, mas você trouxe o armário todo aqui. Mas só que você tem também uma linha para aparelhos que tem escova de dentes diferente para aparelho, né? Tem umas que são os tubinhos, umas coisinhas assim diferenciadas. Tá, ainda não temos. Sim. Dentro dessa linha, para 2023, a gente vai lançar uma linha exclusivamente para aparelho ortodôntico, incluindo aqueles aparelhos chamados de invisíveis, né? Que são os alinhadores que você coloca e tira. A gente não tem uma grande quantidade de produtos, porque aquele passa o dia todo na boca, você tem que tirar para fazer a higienização, mas você precisa higienizar também de maneira adequada. Então a gente desenvolveu nojento, né? um efervescente que se coloca dentro para ele fazer justamente essa limpeza mecânica e química do aparelho. Então a previsão é março do ano que vem
a linha de escovas e produtos para... Aí vem aqui, né, para trazer pra gente ver. Agora, eu fiquei assim, que eu fiquei fã e eu já quero presentear as pessoas. E eu não sei onde a gente encontra aqui as linhas, porque tem algum lugar específico em todas as farmácias ou tem uma loja, porque as pessoas precisam saber desse produto, né? Ah, que bacana. Bom, já está na rede Droga Rai e Drogazil. Então já encontra na rede Cinete, aqui em São Paulo também. Temos a loja na Amazon, então aquelas pessoas que compram online. NW, de New Dental Care. Tá. Então, se entrar lá, por exemplo, a Amazon e colocar New Dental Care, vai encontrar os produtos, assim como em farmácias também. E agora a gente está, enfim, encontrando distribuidores, porque a ideia é que seja um produto acessível, isso que eu acho que é muito importante, então um produto com tecnologia. Eu gostaria muito de conhecer a pessoa responsável por esse projeto, Érico, porque a gente tem um projeto parecido, gostaríamos muito de repente entrar também, vamos fazer essa ponte para a gente poder levar essa tecnologia para, enfim, para todos. A gente fechou uma parceria muito forte com uma universidade em Minas Gerais, no qual a gente está fazendo atendimento de crianças, muito bacana. Então é um projeto legal e por sermos indústria é um pouco mais fácil de você fazer esse tipo de parceria. Então a ideia é que a gente esteja. A Amazon, existe a nossa loja no site, que é o www.newdentalcare.com.br. Depois a gente vai colocar aqui todos os links também para você acessar, viu? Mas. E acompanha a gente nas redes sociais, né? Que é o @newdentalcare_. Então, início NW. NW. Uma dúvida que eu tenho, que está muito na moda agora, o pessoal colocar porcelana nos dentes, né? Fazer aqueles dentes, aquela dentição perfeita que se fala na televisão, esse negócio todo. Tá. Aquilo lá é colocado, né? Sobre o dente. A bactéria é uma coisa microscópica. Não fica entre o dente e essa porcelana. Aqui não tem como você higienizar. Exato. Você não vai tirar, cada vez que você tirar os dentes, tem que ir no dentista para tirar e depois voltar de novo. Então fica preso. Perfeito. Fica preso. Eu falo, como é que limpa isso daqui? Eu tenho que oferecer, o dentista me ofereceu para colocar. Eu não fui até agora porque eu falei, pô, não me entra. Como é que eu limpo? Isso, que ela entra lá dentro, não tem como não entrar. E às vezes fica até superficial. Você olha para a pessoa, você não sabe se você olha para a pessoa ou vê uma luz assim. Você olha, não é? Você fala, não, tem gente que é natural, mas tem uns que eu falo, nossa senhora. Exagerou e no tem branco, uns que até o dente, tem até uma famosa de cantora, que você não sabe aonde começa o dente e onde termina, porque ficou uns dentes enormes, assim, você fala, gente, eu não posso falar nada, porque eu sou dentuça, chupei tá tanto tempo. Mas tem como limpar isso aqui? Tem como limpar. Bom, a pergunta é ótima, porque eu acho assim, tudo que é feito em exagero, né, acaba saindo um pouco do padrão. E realmente tá isso, não tá? E temos visto, infelizmente, assim, dentes muito grandes, dentes muito brancos, que acaba gerando uma artificialidade grande e que a gente sempre gosta, assim, daquele sorriso mais natural. Às vezes um tortinho é bonito, um dente um pouco, enfim, porque é o da pessoa, é individual. É característica. Característica. Né? Mas o que acontece é isso. Os meus são tudo torto. Nossa, o meu já. Seu charme O meu falaram pra mim, sabe? Uma vez, acho que foi uma cantada, né? Só pode ser uma cantada. O cara falou assim: olha, esse teu dentinho torto. Eu falei, porque o meu é bem torto. Era um dentista, se fosse ele tava de olho comercialmente. Esse dentinho torto. Eu falei, ai, agora ganhou o dia, né? Então, é um exagero às vezes, né? Não, tem exagero, mas é assim. Limpar, né? E o tratamento bem feito, que existem boas indicações, esse tipo de tratamento é chamado de laminado cerâmico, que ficou conhecido popularmente como lente de contato. Lente de contato. Então, na verdade, é uma pequena lâmina, uma lâmina bem fina, feita em cerâmica, que ela é colada sobre o dente. Então, para que funcione bem, tem que fazer um pequeno desgaste nos dentes para poder acomodar. Ela deve ser feita muito bem feita para ter o máximo de precisão na hora de colocar. Sim. Só que ela é cimentada. Então existe um cimento, como se fosse um cimento de azulejo, que é utilizado para colar. E existem cimentos que não são solúveis no meio bucal. Então o ideal seria que ela fosse o mais adaptada possível e tivesse utilizando um cimento excelente para não criar. Apesar disso, ainda existe uma fresta. É que nós estamos falando de microscopia. Microscopia. Né? Então nunca vai ser perfeito. Então a pessoa precisa saber que toda vez que ela desgastar um dente natural para colocar um laminado cerâmico, ela aumenta o risco
de cárie. Por isso, vamos supor, a gente desenvolveu essa linha chamada Cosmetic, que é a cor de rosa. É a do meio. Essa aqui é do meio. É do meio. Por quê? Porque o laminado de cerâmica, ele exige um tipo de abrasivo e uma quantidade de flúor específicos para minimizar o risco de cárie. Nossa, que bonito! Então, muitas vezes a pessoa faz um investimento, faz um tratamento e não dá manutenção. Depois de alguns anos, começa a ter inflamação de gengiva, cárie e alguns problemas. Então, é muito importante que quem fizer, conversar com o dentista e falar assim, tudo bem, como é que eu cuido disso para que eu não tenha problemas. Esse então é para quem tem lente de contato. Quer dizer, a maioria dos brasileiros tem que usar esse aqui, né? Porque todo mundo tem. Inclusive, eu vou fazer um detalhe, mas é porque eu gostei muito mesmo. Eu gostei. E eu vou colocar assim no meu banheiro, porque tem coisa que a gente coloca fora e coloca dentro, né? Esse tipo de produto que você coloca para visita ver que você tá chique. Você coloca na prateleira fora, assim. Não é? Fica muito legal, gente. Aí a pessoa não sabe o que é, e depois vem enxágue bucal. Nossa, é importado? Eu acho que é importado, né? Eu gostei. E é isso. A maioria das pessoas tem lente de contato, tem muito pouca gente. Nossa, quase todo mundo. Então, todos os artistas, né? Todos os artistas. É uma coisa cara hoje em dia, né? Ainda é uma coisa cara. A Lê, que é super chique. Mas é meio proibitivo, né? Estamos falando em termos de população em geral exato, mesmo. Mas é isso. É uma população crescente, né? A gente tem assim bastante gente que faz esse tipo de tratamento, mas serve também, por exemplo, para dente natural. Quem tem dente natural também seria essa linha. E é sempre depois da escovação? Sempre. Escova o dente e por último o bochecho. E o ideal seria o conjunto, né? Então, por exemplo, a pasta de dente rosa junto com o bochecho rosa. Né? Tá. Então, o ideal seria que a pessoa fizesse a higienização, porque assim, quando a gente fala de abrasivo, naquela classificação que eu falei de 0 a 250, 50 seria o mínimo de abrasividade possível. Abaixo de 50 ele não limpa, ele não tem poder de atrito. Sim. Essa rosa, ela tem 50, ou seja, ela consegue limpar o suficiente sem gerar desgaste nas lentes de contato ou no dente natural. Então, isso evita que essa área de desadaptação ela aumente pelo desgaste de um produto muito abrasivo. Então, o ideal seria utilizar a escova ou fio dental e depois finalizar com o bochecho. O tratamento de canal, esse daqui? Tratamento... Logo após o tratamento de canal, que tem uma abertura, né? O senhor tá com canal? Todas, perfeito. Né? Tá com canal? Eu já tive. Não, é horrível, né? É horrível. E faz o tratamento que ele abre tudo lá dentro, né? Isso. Abrir, então tem que ter um produto que mate bastante coisa, né? Isso, seria essa linha lilás, que é o soft tissue, que é a mais concentrada. E também tem essa linha preta, bactéria, que essa aqui. Essa linha preta é a nossa linha mais sofisticada do ponto de vista de potência. Né? Toda vez que a gente pensa em potência, ele é um gel que na verdade ele é um bioadesivo. Ele vem com uma pontinha, se eu quiser colocar um pouquinho, talvez no dedo e esfregar, vai ver que ele fica como se fosse um pequeno durex, vamos dizer assim, uma fita adesiva. Então, todas as vezes que a pessoa, por exemplo, pode passar na mucosa, sempre em mucosa. Aí pode passar no lábio, na gengiva, qualquer área desse pode, e ele é hidrofóbico. Ele tem ácido? Ácido hialurônico, extrato de chá verde, tem um outro produto chamado DSBC. Ele é um polímero muito utilizado em acne. Sabe quem pessoa que tem acne e tal? Para poder fazer a parte de bioestimulação. Então, todas as vezes que a pessoa, por exemplo, fez um canal... Serve para afta. Por exemplo, anos a gente vem buscando produtos. Como é que você trata a afta? Aí a pessoa fala, olha, não come nada ácido, olha, usa isso, nada muito específico. Esse é um típico produto para aplicar sobre a afta. Eu fui no dentista, fiz lá traumatizou. Posso aplicar. Meu filho caiu, bateu o lábio, posso aplicar. Que legal! Então, na verdade, ele é um gel cicatrizante natural, né? Então, a base de plantas naturais com poder de cicatrização muito, muito potencializado. Pode à noite? Pode colocar até 3 vezes ao dia. Até 3 vezes ao dia. 3 vezes de manhã, ao dia. À tarde e à noite. De manhã, à tarde e à noite. Ô, doutor, é muito legal isso, porque eu já tive afta e eu fui na farmácia. Nossa, é horrível. Aí eu coloquei um produto que ele adere mesmo, mas fica tipo uma massinha. Só que aí parece que por algum motivo sai e dá medo de engasgar. Ele realmente faz uma...
tipo uma camada, né? Tá. Mas ele é muito grosso e ele não é gel assim. Exato. E aí, juro, eu ficava com medo. Será que eu vou dormir? Vou engasgar com aquele negócio? Ah, bacana. Ele é bem interessante. Esse talvez seja um produto Isso é mais medicamento, né? Pode comer medicamento. A gente, como os produtos de higiene oral, eles são classificados na Anvisa como produtos cosméticos, a gente não pode falar que eles são medicamentos, sempre são coadjuvantes, né, no tratamento. Porém, a gente tem um selo, em todos os produtos tem um selo da ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia. E a Associação Brasileira de Odontologia... A preocupação de vocês, né, que você fala, não testar em animais, né, vegano. Exato. Quer dizer, tem toda uma preocupação exato, de fazer a coisa toda ela direitinho. E é isso. E o selo da ABO, nós tivemos que submeter os nossos produtos todos à ABO para que eles pudessem aprovar aquilo que nós estávamos dizendo. Então, quando a gente coloca e fala, ó, ele é cicatrizante, ele é antisséptico, tudo isso teve que ser testado e aprovado pela Associação Brasileira. Então, é um produto recomendado pela Associação dos Dentistas. Já encontra no mercado esses produtos? Estamos chegando gradativamente. Então, hoje, por exemplo, a gente aqui na cidade de São Paulo, a gente está em 57 farmácias de uma rede, mais 30 de outra rede. Então, como é um trabalho em desenvolvimento, a gente está gradativamente. Mas assim, é possível comprar pelo site, pela Amazon, farmácia. Não tem produto assim no mercado tirando vocês. Porque eu não encontro assim, né? Eu acho que da onde veio essa inspiração? Olha, a inspiração é uma coisa muito bacana. Nós somos 2 sócios, né? O sócio fundador chama Dr. Ariel Lenharo. Dr. Ariel, atualmente, ele está com 82 anos de idade. É a pessoa mais lúcida e com a mente mais criativa que eu conheço. E ele é extremamente bem-sucedido, fundador de outras empresas de renome internacional. Um belo dia ele me ligou e ele falou, Fábio, sentimos a necessidade de ter um produto que realmente possa entregar um bom resultado. Por quê? Porque a odontologia brasileira, a gente tem alguns paradigmas que são interessantes. O Brasil tem 385 mil dentistas. 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil. 20%? 20%. O Canadá, por exemplo... Quase um quarto. Quase um quarto. O Canadá tem 12 mil dentistas. O Brasil tem 385 mil dentistas. Os Estados Unidos tem 160 mil, quase que com o dobro da população. Então você fala, poxa, nós temos uma odontologia muito bem servida. No mesmo momento, a gente tem 16 milhões de brasileiros que não têm um dente na boca. São 16 milhões de edêntulos totais, 46 milhões de brasileiros que perderam pelo menos um dente. Que triste isso, né? Então é um cenário triste porque a gente tem talvez uma das melhores odontologias do mundo. Os dentistas brasileiros publicam muito internacionalmente, são assim tecnicamente muito bons, porém na prevenção nós não ainda encontramos um caminho. Isso era muito frustrante. E a minha formação é com implante dentário, assim como o Dr. Ariel. Um outro número que eu citei mais cedo para vocês, né? 3,5 milhões de implantes feitos no Brasil. O índice de patologia sobre os implantes no Brasil é de 44%. 44% quer dizer que a cada 10 implantes colocados, 4,4 vão ter algum tipo de problema. Ou um sangramento. É muita coisa, é muita coisa. E que é muito facilmente controlado se o dentista fizer uma orientação, o paciente fizer o cuidado diário com o produto adequado, não tem por que isso progredir. Por quê? Porque, em tese, se a pessoa perdeu os dentes, perdeu por algum motivo. Provavelmente falta de higienização, orientação ou algum outro problema. Não existe esse chavão, né? Porque o idoso tem que ter, vai perder os dentes. Não existe chavão. Não existe. Eu acho que cada vez mais, né, os idosos estão vivendo com qualidade de vida, chegando com dentição saudável. Mas se ele não cuidou dos agentes causadores que levaram o problema à perda do dente, ele vai perder o implante. Porque é a mesma lógica, porque a boca continua com bactérias, continua com o mesmo problema. Então a inspiração, que é o que você me falou, veio do Dr. Ariel, que ele falou... Um abraço, Dr. Ariel! É ótimo. E, assim, ele é muito inspirador, é uma amizade de mais de 30 anos, que a gente trabalha juntos, publicamos 4 livros juntos, é realmente meu mentor e amigo. Paizão. Odontologicamente falando, é um paizão. E eu sempre penso isso, né? Eu acho que quando você olha para um projeto como esse, você tem algumas aspirações, né? A nossa principal foi tentar
pelo menos Ele parcialmente... tá mais jovem que a gente, né? Ele tá mais jovem. Às vezes ele me liga, eu vou contar essa bem rapidinho, ele fala assim, Fabinho, tudo bem? Eu falo, tudo bem, doutor Ariel. Aí o senhor, falou, vai fazer o que amanhã? Eu falei, não tenho nada programado. Eu falei, vamos dar um pulinho na fábrica? Eu falo, vamos, só que a fábrica é em Ribeirão Preto. O pulinho são 400 quilômetros para ir, 400 para voltar, e ele vai lá, parece que tá na Disney. Parece que vai, conversa, desenvolve, pensa em produtos. Que então, legal. Você também mora em São Paulo? Mora em São Paulo. Ele é natural de Arealva, Sim. que é uma cidade perto ali de Bauru, região de Bauru. Então ele passa um tempo aqui, tem apartamento fora do Brasil também, enfim. Parceria de sucesso, né? Amizade e sucesso. Então os dois que começaram a se inspiraram, né? E trouxeram esse projeto. Quanto tempo já está aqui no mercado? Olha, a gente começou esse projeto há 5 anos, foi lançado em maio desse ano. Então a empresa tem 5 meses. Que legal! Tem 5 meses. Que legal! Nossa, que massa! Aquilo que eu estou vendo foi bem... Embora tenha 5 meses, mas foi muito bem pensado o lançamento. São 5 anos, né? Que são, né, além de... Até a própria visual de marketing, né? Que visual bom, marketing, a apresentação está muito bonita. Bacana. E é legal, a gente fechou parcerias com algumas universidades importantes. Então, por exemplo, os 3 campos da USP, né? USP de Ribeirão, São Paulo e Bauru. Unesp, Federal de Uberlândia, Michigan também está dentro desse projeto. Que chique! A gente tem assim, Universidade de Indiana, que é onde é feito o teste do RDA, também testou os nossos produtos. Então, assim, foi um desenvolvimento bem interessante no sentido de realmente ser um produto bem feito para a população brasileira, que entregasse um bom projeto com um bom valor e assim por diante. Então, a gente espera que dê certo. É importante a parte bucal, né? Tem uma artista há pouco tempo, né, que ela fazia um tratamento de canal. De canal, ela perdeu até massa do rosto, né? É verdade, é sério isso, né? É uma coisa bem... A pessoa não dá tanta importância, quer dizer, um tratamento de canal, um tratamento dental mal feito, pode até dar problemas coronários, né, problema de coração. Eu tive um amigo que pegou uma bactéria no dente e aí ele sofreu um infarto, assim, um problema que foi parar na Incor. Ô, doutor, e antes desse projeto, né, como cirurgião dentário, que agora não é, né? Como que era, assim, você atuava, você ainda atua também na parte de pacientes ou não? Atuo e amo o que eu faço. Eu quero ir lá, eu quero ir lá. É essa, porque é onde a gente sente realmente as necessidades, né? O contato com o paciente, tá ali discutindo isso, tentando aprender, cada caso é um caso, então assim, são 33 anos de cadeira, né? 33 anos de formado. 33 anos de pé, né? Exatamente. Quem senta é o paciente. Onde é o seu consultório? Aqui em São Paulo, na 9 de julho. Então, pertinho. Atende todo mundo, de criança? Todo mundo. Lá a gente tem uma equipe, né? Eu fico mais na parte de gengiva, implantes, essa parte estética. Minha esposa é odontopediatra, faz a parte de aparelho. Enfim, tem outros colegas que trabalham nas outras especialidades. E como que a gente faz para encontrar seu consultório? Olha, é fácil. O meu perfil na rede social é @dr, como se fosse Dr. Fábio Bezerra. Fábio Bezerra. Então lá tem... Do produto? É o @New Dental Care _ Então ali tem os contatos, tem site, tem tudo direitinho. Um prazer aí poder. Puxa, olha, foi uma das conversas também mais rápidas que a gente teve, mas passou super rápido. Aprendi pra caramba, Leme. Nossa, muito legal mesmo. Nós abrimos a boca. Nossa, eu até já escovei o dente. Eu higienizei o dente. Eu tô encantado com isso aqui. Isso aqui eu vou... Muito obrigada pelos presentes. Se vai cada vez que ela comer, ela vai usar uma pastilha dessa, ela tem que trazer um caminhão disso. Por isso que eu já perguntei aonde acha, porque é muito legal. Doutor, quer deixar mais alguma mensagem, alguma coisa? Olha, eu queria agradecer muito a vocês pelo carinho, a simpatia, a maneira com que eu fui recebido aqui, emociona realmente obrigada. A gente, a caminhada de sucesso de vocês. E o público de vocês, acho que é um trabalho sensacional, que não parem nunca. Amém. Que é uma prestação de serviço ganhar um presente ainda, né? Um monte de presente. Mas, gente, esse trabalho nosso, a gente sempre vira aquela informação, tudo, mas a gente depende muito de pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, pessoas que
queridas, né? Queridas, que sabem levar essa informação com uma facilidade muito grande. Ajudar né? a população, a pessoa né? parece que deglute a informação científica, né? Que não adianta muito a gente chegar, porque o pessoal fala muito cientificamente, que nós temos público, que vai desde o cirurgião, dentista, pegar desse negócio, vai para o leigo, mandando de casa, e os dois querem saber a mesma informação. Então, essa facilidade de levar essa informação aqui que faz a gente... E vai ajudar muita gente essa matéria, viu? Adorei, assim, hein, gente? Segue a gente no @baquepapo. Olha, nossa, obrigada. Nossa, aqui sempre tá aberto, né, para trazer... Já convite para o nosso programa de rádio. Lógico, na Vibe Mundial. Vibe Mundial. Toda sexta-feira, né? A partir das 9h30, né? Agora com 9h30, 11h30. Vai ser um prazer muito grande. E posso falar, dar uma cutucada aqui? Sim, claro. Você trouxe presente pra gente aqui. Que tal você dar uns brindes desse daqui para os nossos ouvintes da rádio? Com o maior prazer, já fica, claro. Pode contar com isso, já tá fechado. Tem um kit desse daqui no programa de rádio aqui, maravilhoso. Tá? Muito bom. Presentão, hein? Presentão. Não é todo programa de rádio que faz esse negócio, faz com satisfação aqui. Ai, que pena que acabou. Mas, ó, tem que voltar mais vezes também. Doutor, onde encontro o doutor Bactéria? Encontra aqui, eu tô aqui. No TikTok. No Instagram. Né? No YouTube, todo como DR Bactéria Oficial. Eu quero convidar todo mundo. Bate-papo, né? Bate-papo, a gente está fazendo uma campanha. @Baquepapo. Isso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado.